Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Cristo, nosso irmão, o poder do Espírito Santo de Deus estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que no amor de Cristo nos reúne, nos chama, nos convida nesse dia, nos dá a sua palavra. Bendito seja Deus que na sua infinita misericórdia vem em socorro da nossa fragilidade, das nossas fraquezas, e por isso mesmo nos dá o perdão. A leitura que nós ouvimos nos faz um anúncio do amor de Deus. E o amor de Deus se manifesta a nós de muitas maneiras, de muitas formas. Mas é preciso a atenção do Espírito, a atenção da vontade, do desejo, para podermos compreender justamente esse amor de Deus. Senão, nós não entendemos o amor de Deus. O amor de Deus não se confunde simplesmente em fazer aquilo que nós queremos. Na realidade, quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, quando nós olhamos para a vida dos santos, nós não encontramos situações e acontecimentos que foram simplesmente da vontade desses. Os santos não foram aqueles que fizeram a sua vontade, que fizeram aquilo que queriam, mas os santos foram aqueles que descobriram na vida, entre os acontecimentos da vida, a forma concreta de responder ao projeto de Deus. Deus se manifestou, Deus proporcionou ocasiões, situações, e os santos foram esses que responderam a essa vontade de Deus de uma maneira concreta. E é por isso que quando nós olhamos para o santo, quando nós celebramos a festa do santo, nós não estamos simplesmente nos recordando a pessoas do passado, mas nós estamos olhando para pessoas que naquela realidade concreta da vida, em meio aos acontecimentos da vida, responderam ao projeto de Deus. E aí uma pergunta para nós: como cada um de nós, na sua realidade, na sua situação de vida, no seu estado de vida, está respondendo ao projeto de Deus? Nós estamos entendendo os acontecimentos, a ação de Deus na nossa vida? Nós estamos compreendendo essa passagem de Deus na nossa história? O Evangelho nos fala de uma situação muito concreta, muito real. Jesus está passando e João Batista, olhando para Jesus, porque João Batista vê Jesus, ele reconhece ali a passagem de Deus, Deus que está passando. E diante dessa passagem de Deus concreta, Jesus Cristo, João Batista proclama a sua fé: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aquele que nós esperávamos. Então nós temos que olhar para a vida de João Batista. Como é que João Batista vive? João Batista vive na esperança do encontro com o Senhor. E nessa esperança do encontro com o Senhor, ele vai levando os acontecimentos da sua vida em meio a isso. Em determinado momento, para dar testemunho da verdade, João Batista é aquele que dá a vida. João Batista de fato está disposto a entregar a sua vida por causa dessa verdade que ele encontrou. Ele encontrou em Jesus Cristo tamanha certeza do cumprimento da vontade de Deus, que ele não guarda para si nada. Esse é o valor da vida, esse é o valor do encontro com Cristo. Ou seja, o santo não é aquele que teve a sua vida, ou na sua vida, tudo tranquilo, tudo resolvido. O santo não viveu de brisas, o santo não viveu no mundo onde as coisas estavam todas resolvidas, todos os problemas estavam resolvidos. Mas o santo, na vida, a partir da vida, foi aquele que se encontrou com Deus. Então João Batista é aquele que se encontra com Jesus, e a partir desse encontro, ou fortalecendo a sua fé, a partir desse encontro, João Batista dá um testemunho concreto de quem é Jesus Cristo. E assim na história. E mesmo Santa Genoveva, que nós celebramos hoje, também é essa mulher que na história, naquele momento concreto da vida do seu povo, sabe fazer uma intercessão. Por que Santa Genoveva intercede pelo seu povo, pelo povo da sua cidade? Justamente porque conhecia a Deus. Ninguém pode levar alguém a Deus, ninguém pode falar de Deus ao outro, se antes não tem essa experiência profunda, essa experiência transformadora. Então aquilo que nós olhamos para Santa Genoveva, aquilo que nós conhecemos, foi uma mulher que no seu tempo fez um encontro profundo com Jesus Cristo.
o encontro que deu coragem, o encontro que fortaleceu a sua vida, o encontro que possibilitou que ela intercedesse, que ela levasse as preces de tantos a Deus. Esse é o valor do testemunho dos santos, e a partir desse testemunho, também nós somos chamados hoje a dar o nosso testemunho, a viver essa palavra de uma maneira concreta, real. No mundo de hoje, em meio às dificuldades que temos, em meio às situações confusas que vivemos, em meio às muitas ideologias com as quais nós vivemos e conflitamos, nessa realidade concreta, somos chamados a dar o nosso testemunho. Que a vida de Santa Genoveva, que nós recordávamos no início da celebração, mas que essa palavra de Deus, que também hoje ouvimos, que ela seja um incentivo, a iluminação que nós precisamos para concretamente viver no tempo de hoje a santidade a que todos nós somos convidados, somos chamados.